Sejam bem-vindos. Vamos chegando, pessoal. Um dia importante, dia de falar sobre direitos humanos para os policiais militares. Estamos acertando aqui, nós estamos com mais de uma plataforma. Olá, muito boa noite a você que nos assiste. Para quem não me conhece, sou o soldado Ederson, da Brigada Militar. Você está na página da União dos Praças da Brigada Militar, pelo Facebook ou pelo nosso YouTube, nosso canal no YouTube. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe. Hoje é um dia importantíssimo, uma noite importante, para que nós possamos falar sobre os direitos humanos dentro das instituições militares. Nossa convidada de hoje será a deputada Luciana Genro. Luciana Genro tem sido bem atuante na defesa dos servidores públicos do Estado, principalmente na causa no que diz respeito aos policiais militares. Boa noite, Giovanni Moura. Boa noite, Diverlen Paz. Boa noite, Sidney Moisés. Pessoal, eu peço para quem tem contato do Dutra ali, para que encaminhe o link aí para que ele possa acessar aí a nossa live. O pessoal que vai chegando aí, sejam todos bem-vindos. Sidney Moisés, representante do grupo dos veteranos da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul. Esse colega aí que tem muitas lutas, aí, um histórico de luta muito bonito aí, já participou das nossas transmissões, seja bem-vindo. Pessoal, à medida que forem entrando aí na nossa live, pode deixar seus questionamentos, né, que na medida do possível nós iremos fazer as perguntas aí para a deputada. Tá bem? Ela já está conosco, já está a postos já, aguardando apenas aí ser chamada para poder participar conosco. Fazendo alguns contatos, encaminhando o link da nossa live para que mais pessoas, mais colegas possam assistir. Tá bem? Vamos ver aqui. Lá, deputada, consegue me ouvir? Vamos ver, foi um contato. Pessoal, pode ir participando, pode deixar seus questionamentos. É muito importante a participação de todos, viu? Colocar suas dúvidas aí, importantíssimo nesse momento. Quero, desde já, agradecer aí a participação da Dona Carla, seu Jorge André, colega Tarcísio Pacheco, colega da Brigada Militar em Pelotas, também está nos assistindo, colega Robertson Cabral, Marcelo, Rui, todos aqueles que nos acompanham nessa trajetória. Pois bem, lá, deputada Luciana Genro, seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Olá, tudo bom? Tudo bom? É uma honra, né, sempre poder conversar com a senhora, né, que é alguém que luta pela nossa causa, que acredita na luta classista, né, e que eu tenho acompanhado seu trabalho há algum tempo já, e em algumas entrevistas tenho visto o quanto defende a valorização do policial militar. Posso citar uma entrevista em 2014, no jornal Estadão, onde foi bem enfática, né, ao dizer que não podemos cobrar dos policiais militares sem dar contrapartida, né, que é com relação à valorização profissional. E já, antes de passar a palavra, eu já vou encaminhar a primeira pergunta, né. Nós temos o maior número de policiais militares mortos, infelizmente, né, o maior número de policiais militares mortos nos últimos 10 anos. Infelizmente, também nós temos uma grande taxa, um grande número de policiais que tiram sua própria vida. E uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro se concluiu
que o principal motivo para que isso ocorra é a falta de valorização, o estresse profissional, né, por conta da sua atividade, a falta de reconhecimento, que nós vimos, inclusive, nos pacotes aprovados no dia 5, que essa falta de reconhecimento, ela aumenta, infelizmente. O avanço e o controle das facções criminosas, que tem, infelizmente, se alastrado pelo nosso Estado, e a rigidez hierárquica. Eu gostaria de, mais uma vez, lhe agradecer pela oportunidade de conversarmos sobre esse tema importantíssimo e passar a palavra para a senhora. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Ederson. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. Eu acho que é muito importante essa discussão sobre a situação dos brigadianos, especialmente dos soldados, daqueles trabalhadores de nível médio da Brigada Militar, né? A gente sabe que os oficiais são muito importantes, mas a gente sabe também que quem carrega o piano da Brigada e da segurança pública são os soldados, são os trabalhadores de nível médio. E quando tu me convidaste para essa live com o tema dos direitos humanos, eu fiquei pensando como é que a gente pode dialogar, né, com os brigadianos sobre esse tema que muitas vezes é interpretado, né, é visto como a defesa dos bandidos, né? E, obviamente, que direitos humanos não é algo destinado a defender bandidos. Direitos humanos vocês estão ouvindo a minha cachorrada aí, né? Eles sempre resolvem latir na hora que eu estou fazendo uma live, mas é bom para a gente descontrair um pouco. Eu tenho 3 cachorros, todos vira-latas, que foram recolhidos da rua, e também 2 gatas, também recolhidas da rua. Mas as gatas são bem silenciosas, né? Os cachorros é que gostam de fazer barulho na hora que eu estou fazendo uma live, mas tudo bem. Então, o que eu estava dizendo é que como é que a gente vai desfazer essa ideia, né, de que direitos humanos é algo para defender bandidos, quando na verdade direitos humanos são direitos universalmente reconhecidos para todos os seres humanos. E o que acontece, ao meu ver, né, com os brigadianos, é que os brigadianos não têm respeitado os seus direitos humanos. Não tem. O que a gente vê é que uma instituição militarizada como a Brigada, ela acaba impondo um modelo de relação que é extremamente violadora dos direitos humanos. Isso a gente vê, a Brigada Militar, ela é, pela Constituição, uma força de segurança auxiliar do Exército. E, ao meu ver, é esse dispositivo que coloca a Brigada, no caso eu estou falando da Brigada porque eu sou gaúcha, né? Mas quem é de outras partes do Brasil não vai entender direito o que é isso que é a Brigada, né? A Polícia Militar. A Polícia Militar, ela é colocada na Constituição como uma força auxiliar do Exército, e, ao meu ver, isso é contraditório com a função precípua das polícias militares, que não é a mesma função do Exército. Tá? O Exército, ele tem uma função de proteger nossas fronteiras, tá? E ele é treinado para eliminar o inimigo. Essa é a lógica do Exército, eliminar o inimigo. Só que o que a legislação, o que a Constituição determina a respeito das forças da Polícia Militar é que a sua finalidade é impedir violação de direitos, tá? Seja o direito à vida, seja o direito à propriedade, seja o direito à saúde, à educação, tá? A função da polícia é impedir violações de
direitos, não é eliminar inimigos, como é a função do Exército. É óbvio que a polícia também se defronta, né, com inimigos, digamos, com pessoas que agem de forma violenta e que acabam se constituindo enquanto inimigos. Mas essa não é a única função da polícia. Tá? Por isso, ao meu ver, para que nós pudéssemos ter uma polícia que realmente cumprisse com a sua função de assegurar direitos, nós deveríamos desmilitarizar, que significa desvincular a polícia do Exército. Eu não sei se vocês sabem, mas o comandante-geral do Exército, se ele quisesse, ele poderia se sobrepor ao governador nas ordens para as polícias militares. Isso nunca aconteceu, mas estaria dentro da norma constitucional no momento em que ela coloca as polícias militares como força auxiliar do Exército. E eu acho que a gente precisa pensar a segurança pública de uma outra maneira. Pensar a segurança pública e os policiais como agentes que, de fato, possam se inserir dentro das comunidades. Até porque, para que a gente possa combater o crime, um dos elementos mais importantes é a inteligência, né? É o conhecimento da realidade daquele lugar. Vocês que são brigadianos sabem melhor do que eu como é importante saber o que está acontecendo dentro de uma comunidade. Quem é quem dentro daquela comunidade? Para poder fazer uma apreensão, seja de droga, seja de alguém que é um estuprador, de alguém que é um assaltante, enfim. Informação é ouro para a segurança pública. E a melhor forma de se obter informações dentro de uma comunidade é sendo parte integrante dela. Tá? Então, desmilitarizar não significa necessariamente nós termos uma polícia desarmada. Veja que a Polícia Civil, por exemplo, ela é uma polícia civil, como o próprio nome diz, e ela também tem o direito a porte de armas. E também tem um conjunto de direitos, né, que são próprios de quem atua na segurança pública, assim como a polícia militar. Então, eu acho que é a hora da gente abrir esse debate com os brigadianos, até porque a gente sabe também, Ederson, e aquela vez que vocês foram me visitar lá na Assembleia Legislativa, a gente conversou bastante sobre isso, né? Nós estávamos ali naquele momento da votação dos projetos do governo que retiraram direitos dos brigadianos, né, que arrasou com a carreira dos servidores públicos em geral, em especial com os brigadianos, inclusive criando novas classes que diminuíram a remuneração do soldado. E a gente precisa que os brigadianos tenham o direito de se organizar para defender os seus direitos, para defender a sua carreira, a sua remuneração. Eu estava ouvindo esses dias o relato de um professor que é estudioso da área da segurança pública. Ele estava me contando de uma ação do Ministério Público no Rio de Janeiro, que constatou que os policiais que atuavam em várias UPPs no Rio de Janeiro estavam atuando em situação análoga à escravidão. Eles não tinham direito a nada, eles trabalhavam num local completamente insalubre, um container sem ar-condicionado, a 50 graus do Rio de Janeiro no verão, sem acesso à água potável, sem comida, sem banheiro, com horas de trabalho, jornadas de trabalhos gigantescas, extensíssimas, muito além do que a legislação permite. E não podiam reclamar, porque se reclamassem, seriam presos. Isso é a realidade, vocês conhecem melhor do que eu. Se reclamar, vai preso,
ou recebe uma advertência, ou recebe uma punição, isso vai manchar a carreira, vai dificultar as promoções. Então, essa situação do policial como militar acaba sendo também utilizada de forma a superexplorar o trabalhador, porque o policial é um trabalhador. E ele tem que ter o direito de lutar pelos seus direitos, como todos os trabalhadores têm. Tá? É óbvio que nós não podemos permitir abusos, utilização de armas durante mobilizações ou greves, esse tipo de coisa. Há que se ter bom senso também, há que se aprender como fazer esse processo de luta e de mobilização. Agora, se os policiais nunca têm essa oportunidade de se mobilizar e de lutar, claro que quando eclode um movimento, como aquele que ocorreu lá no Ceará, ele acaba eclodindo de uma forma extremamente violenta. Por quê? Porque nunca houve esse processo de educação para a luta, né? Porque a luta é interditada, a luta é proibida. O policial é obrigado a dizer sim, senhor, para tudo. Se o comandante mandar ele limpar a bota dele, ele vai limpar, porque se ele não limpar, ele sabe que o comandante tem um poder sobre ele, né, que é absolutamente injusto. Então, essa é uma realidade que a gente precisa debater, né? Como garantir os direitos humanos dos policiais dentro dessa estrutura militarizada é difícil. Por isso, a gente precisa pensar se essa estrutura militarizada é a melhor forma. Né? Mas, independente da discussão sobre a militarização ou não da polícia, a gente precisa buscar formas, dentro da situação atual, de garantir que os policiais possam, né, debater a sua carreira, debater os seus direitos, né, se organizar. Por isso é muito importante a criação das associações como essa que tu está encabeçando e várias outras que existem também no âmbito da Brigada Militar, porque é uma forma legítima de organização e de luta, né? E isso é fundamental no momento em que os governos estão tirando todos os direitos dos servidores públicos, né? E os policiais têm uma força gigantesca, né, que precisa ser utilizada de forma responsável, mas que precisa ser utilizada para garantir uma melhor segurança pública para a população e melhores condições de trabalho para o policial, porque uma coisa está relacionada com a outra. Eu acho que tu tá com o teu microfone fechado agora, Ederson. Deixa eu abrir Isso, aqui. Agora deu. Pois é, agora tem, agora. Eu estava conversando com alguns colegas, né, que infelizmente, grande parte se vê de forma antagônica, né, aos direitos humanos, né, a função policial militar de maneira antagônica aos direitos humanos, como se aquilo fosse, como já foi dito, né, seria apenas para os criminosos. Mas na verdade, isso nunca se trabalhou esse tema de uma maneira mais profunda, é sempre superficial, né? E eu quero aproveitar este momento para colocar algumas demandas, algumas preocupações que os policiais têm. E eu quero entrar numa que é bem polêmica, que é com relação à audiência de custódia. O que tem ocorrido, né, nos dias atuais com relação à audiência de custódia? Os criminosos, os delinquentes, eles têm se aproveitado deste mecanismo para obter a liberdade. E isso causa, não só no policial, né, que foi quem efetuou a prisão, conduziu até a delegacia, e vai ver este cidadão sair pela porta da frente, muitas vezes antes mesmo dele terminar a ocorrência, né, isso causa uma sensação de impunidade, né, e como isso é uma das garantias, né, previstas pela, se não me engano, Convenção Universal, né, dos Direitos Humanos, né, isso é algo que causa um incômodo e um certo afastamento do policial, né, com este instrumento, que seria, na verdade, para proteger a sociedade num todo, né? Os direitos humanos, eles vieram para proteger os cidadãos, em sua maioria, a população, e que aquelas maldades ocorridas lá no tempo da Segunda Guerra Mundial não tornassem a se repetir. Mas, dito isso, e fazendo um panorama entre esses dois aspectos, eu quero fazer uma outra pergunta. Nós, policiais militares,
nós não estaríamos operando dentro da lógica da guerra, né? E as consequências disso tudo, quais são as consequências? Eu vejo isso, né, que vai chegar um ponto onde o Estado não vai conseguir mais impedir o avanço das facções, porque nós estamos lidando com organizações, verdadeiras organizações criminosas, né? São pessoas que estão investindo em empresas, grandes empresas, estão comprando postos de combustíveis, elas já estão em outro patamar. E nós, policiais militares, estamos prendendo aqueles que estão na base, na origem, o pequeno traficante, né? E eu estava acompanhando também com relação à PEC 51 e gostaria que falasses um pouquinho sobre esta PEC, qual a sua ideia, fazer um panorama sobre essas situações. A audiência de custódia e sentimento de impunidade, policial militar operando dentro desta lógica da guerra, por conta, né, infelizmente, da falta de intervenção do governo naquelas políticas públicas, na questão da educação, na qualidade de vida das pessoas menos favorecidas, né, que faz com que isso crie uma bola de neve e a gente chegue nesta situação triste em que nós estamos atualmente. Tu perguntou várias coisas, deixa eu falar uma coisa que eu acho que tem a ver com tudo isso que tu está colocando, né? Porque tanto essa questão da audiência de custódia, como a forma do policial agir, né? Como se ele estivesse numa guerra, isso, ao meu ver, tem uma relação muito próxima com a forma como o Brasil saiu da ditadura para a democracia. O que aconteceu? Quando a ditadura caiu, nós não fizemos um acerto de contas. O que é o acerto de contas? Em primeiro lugar, nós temos um momento de verdade, onde se reconhece os crimes que foram cometidos. E a ditadura militar, que não foi só militar, foi uma ditadura civil e militar, ela cometeu graves crimes, crimes que significaram prisões arbitrárias, significaram torturas, significaram estupros, significaram execuções sumárias. E não houve esse momento de verdade. Eu falo em verdade porque não necessariamente se necessita punir todos esses crimes. Veja o que ocorreu na África do Sul, por exemplo. Vários crimes graves foram perdoados. Não houve punição, porque foi entendido que as pessoas agiram dentro de determinadas circunstâncias em que elas não tinham muita escolha em como agir. Tá? Mas houve a verdade, houve o reconhecimento do crime, houve o reconhecimento por parte das Forças Armadas, isso não só na África do Sul, mas também na Argentina, no Chile. Houve o reconhecimento do cometimento desses crimes e de que aquele período de exceção tinha sido realmente uma exceção, que ele não poderia voltar a acontecer. Que o que ocorreu naquele período foi errado, né? Foram violações, né, do direito à vida das pessoas, do direito à dignidade das pessoas. E isso não ocorreu no Brasil. No Brasil, a gente pulou, né, do momento do fim da ditadura para o momento do vamos deixar tudo isso para trás e vamos seguir a vida. Que é necessário ser feito. Mas primeiro, a gente tem que acertar essas contas. Né? Como a gente não acertou, restou, especialmente dentro da polícia, mas não só dentro da polícia, em várias instituições, restaram resquícios dessa visão, né, violenta, autoritária, que desrespeita os direitos das pessoas, o direito à vida, o direito à dignidade, o direito a um tratamento humano justo. Tá? Então, os nossos policiais de hoje, eles foram treinados nesta lógica ainda, na lógica da ditadura.
Então, não se mudou essencialmente, tá, o modo de pensar. E é por isso que o policial continua agindo na sociedade, muitas vezes, e a gente não pode generalizar, né? Porque um policial, cada um é um, né? Não posso dizer que todos agem assim ou todos agem assado, mas a gente vê principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma situação até privilegiada em relação ao resto do Brasil, do ponto de vista de violações de direitos, né? Embora eles também aconteçam, e a gente viu aí o caso do angolano, por exemplo, que foi abordado de uma forma totalmente equivocada, que acabou resultando na morte da sua amiga que estava com ele no carro. Nós temos o caso do engenheiro que foi morto por engano, achando que ele era o bandido, e que foi claramente uma confusão relacionada ao racismo estrutural que existe na sociedade, porque ele era negro. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente viu aquele caso do policial pisando no pescoço da mulher, né? Igualzinho ao que ocorreu nos Estados Unidos com o George Floyd, igualzinho. E isso a gente vê de forma muito frequente, especialmente nas Forças Armadas do Rio e de São Paulo, que são extremamente violentas. E é essa lógica da guerra, né? Que em determinados momentos é real, porque em determinados momentos o policial de fato se defronta com um momento de confronto e de guerra, mas isso não é, ou não deve ser, né, o cotidiano da ação policial. Porque justamente a inserção na comunidade, o diálogo com a comunidade, o conhecimento daquela área onde ele trabalha, ajudaria muito mais na obtenção de informações sobre as ações criminosas do que abordagens aleatórias e violentas, como são feitas. Tá? Mas quem comanda esse processo não é o soldado, não é o brigadiano de nível médio. Quem comanda esse processo são os oficiais, essencialmente é o comando. Tá? E evidentemente que erros acontecem em todas as profissões. Meu amigo Barres está me alertando. Né? Barres nos conhecemos aqui em um trabalho muito importante de diálogo com a comunidade da Restinga. O Barres é um exemplo de um policial que foi para a comunidade para conhecer, para atuar ali dentro, fazendo futebol, participando de atividades comunitárias, e com certeza isso ajudou muito ele a conhecer aquela região e, consequentemente, poder também atuar melhor no combate ao crime. Tá? Então ele me alerta aqui que erros acontecem em todas as profissões, com certeza. Eu mesma já errei como deputada, já errei como professora, já errei como advogada. Né? Todos os dias as pessoas erram. Só que, claro, quando o policial erra e mata alguém por engano, é um erro que dilacera uma família. Aliás, dilacera duas famílias, porque dilacera a família do policial também. O policial também é vítima desse processo. Tá? A vítima e o policial sofrem, e as suas famílias sofrem, e esse é uma marca que vai ficar para o resto da vida naquela família que perdeu a pessoa, que foi morta, e na família do policial e na vida dele próprio. Então, é um sistema extremamente injusto com o policial também, porque ele carrega na pele essa marca, né, de conviver cotidianamente com a violência, de conviver cotidianamente com a violação de direitos. Porque se ele não tem os direitos dele respeitados, como é que ele vai conseguir respeitar os direitos do outro? Como é que ele vai enxergar um ser humano na frente dele se ele não é tratado como ser humano? Como é que ele não vai agir de forma violenta se o meio em que ele convive é um meio extremamente violento e que o trata de forma violenta, de forma desrespeitosa, de forma
agressiva. Tá? Então, é um dilema dramático para o policial, como atuar nesse cotidiano de violência que ele vive. E, do outro lado, tem uma população que, na sua imensa maioria, é composta de pessoas trabalhadoras, honestas, que têm medo da polícia. Tá? Esses dias saiu uma pesquisa que 85% dos negros têm medo da polícia. Isso não é casual, né? É resultado dessa estrutura. E grande parte dos policiais também é negro, né? E também vivencia o racismo dentro da corporação. Então, o policial civil, por exemplo, ele não é humilhado na frente da tropa. Ele não vive numa hierarquia em que ele é obrigado a abaixar a cabeça o tempo inteiro. Tá? Ele tem um tratamento diferente do policial militar. Ele pode lutar pelos seus direitos, ele pode se sindicalizar. Não é à toa que a Polícia Civil tem melhores condições de trabalho hoje do que a Polícia Militar, porque tem mais armas de luta e porque tem uma relação interna que, se não é perfeita, e óbvio que não é muito melhor do que a relação que existe dentro da hierarquia militar. E nem por isso o policial civil deixa de ter autoridade, deixa de ser um policial, né? Deixa de atuar com força quando é necessário. Então, a construção de uma força, né, que possa, mesmo estando armada, e é óbvio que o policial militar, nas condições atuais que a gente tem, qualquer policial, seja ele civil ou militar, nas condições atuais da nossa sociedade, ele quer andar armado. Ele não vai querer andar sem arma. Nem pode, porque ele é alvo, né? Ao saber que ele é policial, ele se torna alvo. Então, ele precisa da arma até para que ele não seja a primeira vítima. Né? Mas ele precisa ter essa relação interna na sua corporação com direitos para que ele possa reconhecer também o direito nos outros. E aí tudo mudaria de figura, né? E é claro que existem funcionamentos dentro do Poder Judiciário que são extremamente equivocados, né? E que acabam por reforçar esse sentimento de impunidade que as pessoas têm. Né? Eu acho que é o maior problema hoje. Mas, na maior parte das vezes, o que a gente vê são presídios abarrotados de gente, tá? Que estão lá sem nenhuma chance de recuperação, porque presídio não recupera ninguém, vocês sabem muito bem disso. Ao contrário, né? O que acontece com o ladrãozinho, o miúdo aquele, quando ele vai para dentro de um presídio? Ele tem que entrar para a facção, vai ser morto. Exato. E sair com a facção. O Estado brasileiro não fornece a ele direitos da prisão e ele é obrigado a recorrer às facções para conseguir até se alimentar razoavelmente. Tá? Ter cigarro, ter dinheiro para ajudar a família do lado de fora. Então ele vai sair devendo para aquela facção. E aí ele vai voltar para a criminalidade. Tá? Então, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema penal, o nosso sistema carcerário está falido, está tudo falido, nada funciona bem. E o policial é a ponta desse sistema, né? É o que tem a função de ser a mão armada do Estado sobre o crime e que acaba caindo também como uma mão armada sobre o conjunto da população que deveria enxergar nesse policial o seu protetor e acaba muitas vezes tendo medo, tá? Medo de ser morto por engano, medo de sofrer uma humilhação, medo de sofrer uma violação, assim como o policial
também vivencia esse medo dentro dessa estrutura militarizada, né? Onde ele tem os seus direitos violados. Então, é um círculo vicioso trágico que só vai mudar quando a gente realmente conseguir mudar estruturalmente toda a polícia, toda o sistema penal, o sistema carcerário, né? E que nós não tenhamos uma polícia que enxerga no povo um inimigo, porque o exército é isso, o exército enxerga o inimigo, a função do exército é essa, combater o inimigo. E a função da polícia não pode ser enxergar na população um inimigo, porque embora existam, né, bandidos, existam pessoas que infringem a lei, que roubam, que estupram, que cometem os mais diversos crimes, a maioria da população é honesta. Tá? E aí, como é que fica essa lógica da guerra? Tá? Então, não é uma situação fácil que vocês vivenciam, tá? E que se reflete também na vida da população lá na periferia, que também sofre esse mesmo problema. Com certeza. Eu mesmo, por experiência própria, né, eu venho de comunidade carente, eu me criei, né, em comunidade carente e tive, graças a Deus, tive um pai e uma mãe que me possibilitaram chegar onde eu cheguei, né. Então, convivendo naquele ambiente ali, eu vi várias pessoas que, na verdade, não tiveram a oportunidade, entendeu? Elas não tiveram o mínimo de condições. Meu pai é policial militar já, mas para aquele meio onde eu vivia, eu era uma pessoa que tinha muito mais condições do que tantos outros garotos da minha idade, e que, infelizmente, eles migraram para o crime, muitos foram mortos, né? E o que eu quero dizer com isso? Faltou ali, naquele momento, faltou, sim, a intervenção do Estado, né? Faltou o Estado atuar naquele momento. E não digo nem o Estado, porque hoje o que eu percebo é que nós temos uma polícia de governo, né? Entra um governo é uma situação, troca governo já é outra situação. Eu gostaria da sua opinião com relação a isso. Eu tenho essa sensação de termos uma polícia de governo, né? E não uma polícia de Estado, que trabalha para o Estado. Nós trabalhamos para o governo que está ali, o governo atual, né? Na atualidade. Queria ver se tem esse mesmo ponto de vista com relação a isso. Que nós deveríamos ter uma maneira única para trabalhar. Com certeza. E veja que o Jonathan Souza mandou uma mensagem aí dizendo que a lógica da desmilitarização só é válida se for aliada ao ciclo completo para uma polícia única estadual, para não existir subpoliciais. E é exatamente isso que eu defendo, uma polícia única. Tá? A gente precisa de uma mudança na Constituição, tá? Justamente para não ter polícias de governo, e sim polícias de Estado que atuem numa outra lógica. Tá? E é claro que isso não é fácil, né? Porque toda a nossa estrutura institucional está montada para que a polícia seja, na verdade, a última instância da garantia da lei e da ordem. Tá? Agora, que lei e ordem são essas que a polícia precisa garantir? Tá? É uma lei e uma ordem justa, democrática, solidária, onde todo mundo tem as mesmas oportunidades, os mesmos direitos? Não. É uma lógica injusta, é uma ordem injusta, uma ordem egoísta, uma ordem que, vejam só, agora nesses tempos de pandemia, a gente está vendo aí que nós vivemos num sistema que só funciona se as pessoas estiverem comprando o tempo todo, né? O grande problema hoje da economia qual é? É que as pessoas não estão indo ao comércio comprar, tá? E veja só que loucura é essa de um sistema que necessita que as pessoas estejam consumindo, comprando o tempo todo, sendo que a imensa maioria das pessoas não tem dinheiro. Tá? Então, o que acontece? A gente vê aí os jovens, vocês se deparam com esse jovem no dia a dia do trabalho de vocês.
O jovem que nasceu na periferia e que vê na gangue ali do tráfico da vila onde ele mora uma oportunidade de ser parte de algo, de se sentir importante, de se sentir forte, de se sentir acolhido, né? De ter um status e de ter dinheiro. Tudo o que ele não tem da sociedade em geral. Ele não tem acolhimento, ele não tem pertencimento, ele não tem oportunidade, ele não tem status e ele não tem dinheiro. E a sociedade fica o tempo inteiro bombardeando na cabeça dele que se ele não tiver um tênis Nike, ele é um loser, né? Ele é um perdedor. Se ele não tiver o celular da última geração, ele é um perdedor. E aí tá lá o cara do tráfico aliciando ele, chamando ele, vem comigo que eu vou te dar todo esse pertencimento, essa sensação de poder e de dinheiro que tu quer e que a sociedade está te negando. E aí ele vai. E aí ele vai. Claro que acho que a maioria não vai, né? A maioria não vai, mas muitos vão. Né? E as pessoas não são todas iguais, e cada uma reage de uma maneira dentro dessa sociedade. Muitas vezes a gente pensa, não, mas eu nasci na periferia, eu sofri e eu não me corrompi, e eu não fui para o crime. Claro, a maioria não vai, mas muitos vão, e cada cabeça é uma cabeça, né? E cada pessoa reage de uma maneira diferente. Por exemplo, se tu tem uma família estruturada, acolhedora, amorosa, a chance de tu ir para o crime vai ser muito menor. Agora, se tu tem uma família desestruturada, um pai alcoolista, uma mãe deprimida, ambos desempregados, vários filhos, sem condições de dar atenção, sem condições de dar a mínima sensação de acolhimento familiar, o risco desse jovem ser cooptado para o crime é gigantesco. Tá? Então, a gente precisa pensar todo esse problema de forma global. Por isso que a função da polícia, numa sociedade como a nossa, acaba sendo tão trágica, porque o Estado não faz a sua parte. Tá? O Estado não dá as condições para aquele jovem, para que ele não vá para o crime. Porque vocês prendem um ali e já tem 5 para assumir o lugar daquele que foi preso. Não é assim? Então, assim, se não prender o grandão lá, que é o cara do dinheiro, e o cara do dinheiro ele não tá na favela, na maior parte das vezes, tá? A gente viu naquele caso do helicóptero, né, do caso ligado a um senador. Tá? Do Zé Perrella? O Zé Perrella. O dinheiro do tráfico tá aí, tá nos grandes, não tá na favela. Exatamente. Tem os grandinhos da favela, mas eles são só, né, os representantes dos grandões mesmo. Então, o que acontece? As pessoas vivenciam uma realidade de negação total de direitos e acabam sendo aliciadas para o crime, e vocês têm que enxugar gelo, porque vocês só ficam enxugando gelo. Prende um aqui, prende outro lá, mas o problema não é só que a justiça solta o cara que vocês prendem. Tanto é que os presídios estão lotados. O problema é que vocês prendem um, mas tem outro ali que vai ser aliciado para assumir o lugar daquele que foi preso. Esse é o maior problema. Tá? Então, enquanto a gente não mudar a estrutura da sociedade, enquanto a gente não tiver governos que realmente respondam ao interesse da maioria da população e não aos interesses mesquinhos dos partidos, dos grupos, das elites econômicas, os policiais vão continuar sendo a bucha de canhão. Vocês vão continuar matando e morrendo, porque vocês matam e também morrem às pencas. E a culpa é de quem? A culpa é de quem comanda todo esse sistema. E esses que comandam o sistema não vão para a linha de frente junto com vocês.
Eles ficam bem guardadinhos nos seus escritórios, acarpetados com ar-condicionado. Eles não estão na linha de frente. E vocês estão lá, matando e morrendo, por um sistema que não dá nada para vocês. Nem um salário digno, nem uma carreira com oportunidades justas. Tá aí Então, os níveis, né? a gente precisa mudar essa lógica. Pois é. Deputado, tem um comentário aqui, o Elias Pôncio, ele colocou, por conta desta insegurança no agir, 3 morreram este fim de semana em São Paulo. Eu quero relatar um fato ocorrido comigo, né? Eu juntamente com o Sargento Jerusales, um abração, ele está nos acompanhando, intervi em um assalto a uma pizzaria. E eu fiz aquilo que manda o protocolo, né? Que é dar a voz de parada para o assaltante e tentar efetuar a prisão dele. Quando eu fiz isso, agindo dentro daquilo que prevê a técnica, que ela é planejada por especialistas, né? Ela é estudada por especialistas, qual a melhor forma, questão de triangulação, a voz de parada, a maneira de se abordar. Mas, infelizmente, o que acontece é que o policial, no seu turno de serviço, ele está sempre sobrecarregado. Ele está sempre na expectativa de que o mal vai aparecer na frente dele, né, e planejando como que ele vai intervir. Só que, na verdade, quando na situação real, né, tudo aquilo que a gente sabe na teoria, ela não se aplica, não se aplica na prática, né? Pois eu fiz isso e acabei levando um disparo de arma de fogo na região do peito, né? E graças a Deus o colete segurou o projetil. E o rapaz foi vitimado fatalmente, né? O que eu quero dizer assim, ó, muito o que acontece hoje, né? E isso causa um certo desconforto nos policiais, são os estudiosos falando de como que as coisas devem ser na atuação policial militar, como que o policial deve agir, né? Só que na teoria as coisas são muito diferentes, né? Eu vou lhe relatar uma situação de como está a periferia hoje em Pelotas. Hoje pessoas estão sendo expulsas de suas residências, né? Pessoas, moradores que não compactuam com o tráfico, não concordam com o tráfico, estão sendo retirados de suas residências. Crianças menores de idade, bem como a senhora bem falou, estão sendo retiradas de seus pais e colocados para traficar nas esquinas. Tarde à noite, às vezes em patrulhamento, encontra criança de 11, 12 anos nas esquinas traficando, né? Então, assim, ó, o que eu gostaria de sugerir, né, até para a senhora, que nós começássemos a pensar em um projeto, eu sei que é amplo, eu sei que é difícil, né, mas que a gente conseguisse entrar dentro das comunidades, né, fazer trabalhos com a força policial dentro da comunidade, trazer a população para o lado policial, porque muitas vezes acontece o seguinte, tá passando a viatura e a mãe fala, meu filho, se tu não te comportar, o policial vai te pegar, né, e o policial acaba se criando com medo, a criança acaba tendo esse medo, criando esse medo do policial militar. Então, penso eu que nós devemos trabalhar na base, na origem do problema, né, nas pessoas que não têm essa assistência, os desassistidos pelo Estado, né, aproximar a polícia do cidadão. Isso acontece em outros lugares do mundo, né, a polícia comunitária, que é inserir o policial dentro daquela sociedade. Isso eu quero saber, seria interessante essa situação? E outra pergunta que eu já faço, o policial militar, infelizmente, quando ele está respondendo o IPM, ele tem que pagar o dinheiro do próprio bolso para bancar o advogado, né? Ele trabalha para o Estado, mas quando ele precisa se defender, ele tem que pagar com o dinheiro do bolso dele. Se nós pudéssemos, de repente, trabalhar na elaboração de um projeto, né, onde o Estado criasse um fundo, né, para que pudesse assistir o policial naquelas situações que ele precisasse se defender por problemas, né, em decorrência da profissão. Claro que não vamos defender alguém que vai lá e mata o cidadão, isso com uma filmagem, comprovadamente sendo culpado, né, daquilo que não tem como se defender, mas que o Estado dê essa proteção básica no que diz respeito à questão jurídica, né, e também na questão psicológica, para o maior do policial. Claro. Não, eu acho que o que tu falou é muito correto nesse sentido da gente precisar de uma polícia que seja comunitária, né? Que não
desperte medo nas pessoas, né? E para isso a gente precisa, em primeiro lugar, que eles tenham uma carreira, né? Eu vi aqui um comentário, ainda acompanhar todos os comentários, mas depois estou vendo, mas o me mandou aqui, Alves Lemos, dizendo que nós precisamos que a modernização do plano de carreira que está sendo estudado entre a corporação e as associações tenha interesse dos parlamentares. O atual plano de carreira do nível médio, do plano de carreira que os crianças ocupar todas as a respeito a uma entre essas evidências. Que a gente conversa uma vez, né? Quando você está me visitando no Oi. e Tá garantir um vai se não seja assim. Tá trancando seu áudio, deputado. Tá trancando. Então, a de curso por merecimento. Então, isso a gente precisa dessa mobilidade, que o parlamento possa ter interferência boa. A gente precisa que vocês atuem sobre o parlamento, né? Que vocês atuem sobre os deputados, para que os deputados sintam, né, a pressão legítima, né, da categoria na luta pelos seus direitos. Agora, claro, o fato de ser militar dificulta tudo isso, né? Porque tem que sempre se movimentar pisando em ovos para não unido. Eu fui estadual, em 1997 eu era deputada estadual, e teve. Naquela época tinha um policial estadual, e o Zé Gomes era do P e era deputado, e eu, Roberto Aina, que hoje é vereador, gente na Sol, que ele era chefe de gabinete, nós fomos para o quartel, ali a Aparício, apoiar a greve. Depois, eu, como deputada federal, fui autora de lei para anistiar policiais que haviam participado de greves, não só daquela, mas de outras greves também em outros estados. Tá? Então, sim, é toda uma luta, né? É toda uma luta que não é fácil, mas que é muito necessária, muito necessária. Então, me informando aqui que a minha conexão está muito ruim, que está travando muito a minha fala, mas, de qualquer forma, eu acho que a gente precisa fazer outras conversas como essa, né? Estamos começando aqui a estabelecer um diálogo, né? Eu fiquei muito satisfeita de ter podido estar junto com vocês naquele momento do plano de carreira, né? Lá na Assembleia Legislativa. Eu acho que a gente estabeleceu ali uma relação, né? Que eu sou alguém que está de que tem um governo, eu não sou governo, tá? O meu partido é pequeno, sou a única deputada, mas que ser de esquerda não significa ser contra os policiais, ao contrário, significa enxergar os policiais como trabalhadores e querer que os policiais possam lutar pelos seus direitos enquanto trabalhadores. E querer que a população enxergue na polícia uma instituição na qual ela pode ter e ganho nós tivemos, né, de me conhecer um pouco melhor, eu consegui me aproximar
aproximar mais de você, muito importante para que a gente possa seguir, né, e seguir buscando que algumas passam pelo parlamento, e eu estou à disposição para dar os projetos de lei que vocês debater comigo, né? A gente pode conversar e elaborar e chegar a consensos para apresentar. Eu acho que essa questão que tu colocou da defesa é realmente absurdo, que o policial tenha que gastar dinheiro, né, ganhando o salário que ganha. Se fosse um salário de juiz, né, tudo bem. Sim, aliás, eu acho que os policiais e os professores é que deveriam ganhar salário de juiz, né, porque são muito mais importantes para a cidade. Né? São se garantem, né, o andamento, né, da sociedade. Que a gente pode buscar os pontos de acordo. É claro que a gente vai ter gente, a gente vai ter, não vai concordar, mas é muito importante que vocês percebam a necessidade de se organizar, né, de lutar por direito, de enxergar, né, aqueles que dentro da Assembleia Legislativa estão dispostos a lutar junto com vocês, né, independente do viés ideológico. Então, eu agradecida pelo teu convite, Ederson, e espero que a gente possa voltar a conversar em outras oportunidades. Sim. Eu que agradeço a maneira como esclareceu, né, os temas que foram colocados, que sabemos que é uma questão bem ampla, né, bem ampla, mas que nós, da União dos Praças, até para deixar bem claro para quem nos assiste aí, tem bastante pessoas de várias cidades do estado, né, que estão nos assistindo aí. Isso é importante, essa participação, esse interesse por este tema que é importantíssimo, né, para nós, policiais militares, para a população de forma geral, e que a gente consiga, através desses debates, nos aproximarmos mais da sociedade civil, que inclusive está nos acompanhando também nessa transmissão. Agradeço por estar de portas abertas, né, deixar a Assembleia Legislativa de portas abertas para nos receber, né, o seu gabinete, como nos colocou à disposição lá no dia 14, quando fomos até Porto Alegre, bem como depois, que eu ainda segui mandando algumas solicitações, algumas mensagens, e sempre foste muito solícita ao respondê-las, né, e demonstrar esse apoio ao nosso movimento. Nosso movimento, como já foi dito, ele é um movimento democrático, legalista, né, que busca melhoria, sim, para a profissão, né, para a carreira do policial militar, aquele que tem o sonho de defender a população, que ele possa fazer isso com excelência, né, e que ele se sinta recompensado, não só financeiramente, mas também com reconhecimento da sociedade. Nós temos, deputada, já vou deixar de antemão já lhe relatar, nós temos alguns projetos que a gente gostaria de aprofundar, né, de tentar trabalhar em cima deles, que é com relação às viaturas, né, que o policial, quando ele se envolve em um acidente, em exercício da função, deslocamento para ocorrência, ele muitas vezes precisa pagar. A deputada caiu a conexão, mas eu vou seguir me comunicando, porque tem o assessor dela, Samir. Um abração, Samir. Está nos acompanhando. Vamos ver se voltou. Voltei. Opa, voltou. Então, vamos finalizar, porque está ficando difícil aqui a internet. Tá ficando ruim. Nós temos a questão das viaturas, acidente com viatura, que está sendo cobrado do policial militar. A gente quer encaminhar isso aí para tentar fazer algum projeto e dar uma proteção maior, uma seguridade para as viaturas, alguma coisa nesse sentido, para não onerar mais ainda o policial militar. Mas eu agradeço, deputada, pela participação, imensamente. Com vamos para... Tá? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um beijo para vocês. Até a próxima. Até a próxima. Vamos à leitura dos comentários aqui. Agradeço a participação do Nalva Domingues, ao Vandir Domingues. Agradeço ao Giovanni de Moura Rodrigues. Agradeço a Teia Fernandes. Samir, forte abraço, amigão. Samir aí é assessor da deputada Luciana Genro, né, um amigão aí que está sempre
disposto aí a conversar conosco e a encaminhar nossas pautas. Jonathan Souza, muito obrigado pela participação, né? É muito importante neste processo aí, né? Muito importante mesmo. Participação de todos os policiais militares. Elias Pôncio, muito obrigado. Lilica, meu amigo Lilica, forte abraço, Lilica. Carla Oliveira, minha mãe, muito obrigado por estar nos assistindo. Ricardo Agra, obrigado, Ricardo Agra, pela participação, por estar nos acompanhando. Nave da Resistência, Sidney Moisés, Wagner Lemos, Kessler Pereira, meu amigo Kessler, que deve estar de serviço essa noite. Que Deus esteja contigo, meu irmão. Forte abraço. Denis Cardoso, Edipo Mendes Maia. Forte abraço, Mendes. Robertson Cabral, Denis Cardoso, Sandro Marques, Pierre Dornelles, Pierre, representante da Agenda Brigada Unida. Muito obrigado, Pierre, por estar participando da nossa transmissão. Um forte abraço. Bom, pessoal, encerramos aqui. O Anderson Oliveira, muito obrigado, Anderson. Fabiano, Beethoven Ortiz, Claudete Valal. Claudete Valal é uma guerreira na luta aí em prol dos policiais militares. Forte abraço, Claudete. Fabiano dos Santos, muito obrigado pela participação, Fabiano. Meu amigo Gerry, que está trabalhando esta noite, né, servidor da segurança privada aí, muito obrigado pela participação também. Clóvis Goulart, forte abraço, meu amigo. Pessoal, então é isso, pessoal. Deverin Paz, muito obrigado pela participação, meu irmão. Pessoal, nós vamos encerrar a transmissão, então, para que ela não fique muito grande e a gente possa já colocar no nosso YouTube, tá? Vai ficar aí essa transmissão salva no YouTube. Tá bem, pessoal, da página do PBMRS. Peço a todos que curtam, compartilhem, que é muito importante falarmos de direitos humanos para policiais militares. Tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima.